MP. Bom, vamos lá. Shin Sonic é uma versão do Sonic que brinca com mutações, uma criatura capaz de crescer e se expandir conforme se alimenta. Eu normalmente acho histórias de terror do Sonic bem kid, bem goofy. Eu não gosto, sendo sincero. E essa aqui não é goofy, Ip? É, a diferença é que ela é boa. O Evanimas coloca muito esmero na criação dos episódios na parte visual, sempre destoando muito de um episódio para outro. E isso é muito maneiro, é isso que me mantém interessado nela, sendo bem sincero. E enquanto a história, a gente tem uma lore que caminha de um ponto a outro, sempre rimando com elementos e lugares dos jogos originais. Todas as zonas que existem nos jogos do Sonic são locais reais aqui nessa história. Por isso que às vezes a gente vê o Shin na vida real, ora em um local dos jogos. E isso não é um erro. As duas coisas só existem na mesma dimensão, digamos assim. Inicialmente naquela história, o Sonic se alimentava apenas dos animais da Green Hill Zone, mas depois de se alimentar de carne humana, mais especificamente do Robotnik, é aí que ele vem pra vida real. Lembra que eu falei que ele cresce e se expande? Então, com carne humana ele cresce mais rápido. Ele foi disso pra isso numa única refeição. E é por isso que ele veio pro mundo real. E vir pro mundo real fez um barulhinho aí com a população afora. Ele invadia e te atacava dentro da tua casa. E detalhe, ele não fazia o menor esforço para tentar se esconder. A impressão que dava era que ele queria mesmo ser visto. E no meio dessa treta toda, o Shin Sonic ataca e meio que infecta o Tails, fazendo com que ele trabalhe junto dele. Em certo momento, o Tails consegue até mesmo criar clones dele mesmo, e isso não era explicado como acontecia, só acontecia. Diversas forças-tarefas começaram a fazer iniciativas para tentar capturar o Shin Sonic. Que bosta. Afinal, todos os ataques dele já somavam quase 1000 mortes. Sem rastro, até porque ele ingeria o corpo inteiro. Cada vez que ele comia, ele ficava maior. Bem parecido com qualquer ser humano por aí, incluindo eu. No total, o Shin tem 4 fases. Uma normal, uma grande, uma gigante e uma colossal. E na parte da história que a gente tá, ele já tá colossal. E o que é mais bizarro disso tudo é que mesmo ele estando gigante, ele consegue se locomover bizarramente rápido. E tá, qual que é o fundamento dessa série? O que ela quer comunicar? Tem algo pra comunicar ou é só o Sonic bem louco por aí? Pro bem desse vídeo, tem mais. Lá na primeira parte, a gente descobre que a criatura Shin tá seguindo uma espécie de culto. E essa estátua tem ligação com isso. Vocês devem lembrar dela da primeira parte. E a gente sabe disso porque... Lembra que eu falei que tinham policiais invadindo a Hilltop Green Hill Zone atrás do ouriço? Então, alguns policiais foram nessa operação. E um deles não é ingerido pelo Shin, pela primeira vez inclusive. Ele tem o seu corpo colocado dentro daquela mesma estátua, e tá claro o motivo. Isso aqui foi uma oferenda. E tendo feito ela, Shin Sonic chegou no seu tamanho final. E agora ele tá livre para ir atrás do seu real objetivo como criatura Shin, as infames Esmeraldas do Caos. Esmeraldas essas que transformaram o Sonic no maior plágio que a SEGA já fez, o Goku, ou o Super Sonic. E a gente descobre tudo isso no vídeo A Dreadful Vision. Nesse vídeo, Knuckles chega na Green Hill Zone, e lá ele vê o caos causado pelo Shin Sonic, e também o próprio Sonic. E depois de uma longa conversa, o Knuckles tem uma visão do que o Sonic precisa. O Shin tá atrás das Esmeraldas do Caos para terminar o ritual que ele começou com aquela estátua, e essa estátua tem nome? Moloch. Shin tá cultuando o deus Moloch, e o dever de Knuckles é não deixar ele pegar as esmeraldas. Se ele concluir o ritual, algo terrível acontece. No vídeo seguinte a esse, a gente vê que o Shin, tendo atingido seu tamanho colossal, tá começando a procurar pelas Esmeraldas do Caos, e ele encontra uma. É dito que ele tava pulando de local em local dos jogos clássicos. Green Hill, Top Hill, Palm Tree, mas foi quando ele chegou em Station Square, cidade que aparece nos jogos da série Adventures, foi aí que ele achou uma esmeralda. E na cena a gente pode ver que ele engole a esmeralda. E isso não foi à toa, guarda essa informação. O Knuckles é a única esperança da humanidade? Que frase é essa? Ele se juntou com o governo numa força-tarefa para tentar deter o Shin Sonic. O plano é, o governo tenta parar a criatura com força bélica, enquanto o Knuckles tenta procurar as esmeraldas. Só que esse plano não tá dando certo. E nisso, o Knuckles tem uma ideia. Uma ideia perigosa, mas é o melhor que eles têm. O plano dele é voltar no tempo, pegar as esmeraldas do passado e assim derrotar o Shin Sonic. E eu achei sensacional que ele volta no tempo com uma tecnologia que a gente vê lá em Sonic CD. Inclusive... E bom, foi exatamente nesse ponto que a gente parou no último vídeo. Agora sim a gente vai ver o que o Evanimas tá aprontando.
Knuckles chegou do outro lado, há mais de 3.000 anos atrás, na área chamada Hidden Palace Zone, local esse que de fato existe em alguns jogos da série. E meu Deus, que animação é essa, papai? O bagulho parece anime, até mesmo repetindo memes de animes. Enfim, depois de voar um pouco sobre aquela área, o Knuckles vai encontrar uma espécie de templo. Templo que, adivinha? Estão as Esmeraldas do Caos. Oh, coisa boa, só pegar e voltar. É óbvio que não seria tão fácil. Dentro desse templo existe um guardião que é nada mais nada menos que... outro Knuckles? Tá, vamos lá. Eu dei uma pesquisada e eu sinceramente não consegui identificar se esse Knuckles é canon ou não. Eu real não faço ideia. Sonic tem tantas mídias por aí que eu não duvidaria que esse Knuckles seja canônico em alguma obra. Sonic Boom, algum GB, ou então alguma coisa ainda mais exclusiva. Se tu souber alguma coisa sobre, comenta, tu vai estar ajudando bastante. Quando esse Knuckles guardião nota a presença daquele outro Knuckles, ele acha que esse Knuckles faz parte de um clã dele e pergunta por que ele foi lá. Só que logo depois de dizer isso, ele nota que não é isso que tá acontecendo. Afinal, ele não reconhece o rosto desse Knuckles parado na frente dele. Nisso ele pede para que ele se identifique e diga o porquê ele tá ali. E bom, o nosso Knuckles não tem muito tempo de explicar todo o rolê que tá acontecendo na linha temporal dele. Então ele apenas diz: seguinte, meu bruxo, eu preciso dessas esmeraldas aí, tá sereno? Ele fala isso abaixado, em continência, tipo, oh, mano, é isso aí. E quando ele olha pra frente depois de pedir, ele vê isso. Hã? Que animação foi essa, meu amigo? O Knuckles mais velho tá guardando aquelas esmeraldas em Hidden Palace Zone por muito tempo. É óbvio que ele não ia só entregar assim pra outro cara aleatório que aparecesse lá. Faltou ar? O Knuckles velho vai falar pro Knuckles jovem que ele deve ir embora. Ele não quer ter que tirar a vida de um da mesma espécie que ele, e nisso eles brigam. Brigam feio, até porque o nosso Knuckles não tá ali passeando. No fim eles vão ficar brigando, e no final desse vídeo nós recebemos um pequeno alerta. Quando a gente olha pra estátua de Moloch que apareceu na série, a gente vê que ela tem algumas cavidades na barriga. Então, lembra que o Shin Sonic havia engolido uma esmeralda do caos? Eu falei pra vocês guardar essa informação, hein? Ele engoliu ela porque a estátua tá na barriga dele. Ele tá colocando cada esmeralda nas cavidades da estátua. E, realmente eles estão ficando sem tempo. O ouriço já possui 4 delas. Vendo a história até aqui, eu só consigo pensar uma coisa comigo. Por que o Sonic? Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma história nova. Personagens novos, criados do zero. Eu fico empolgadão com essa história, mas quando eu lembro que ela é do Sonic... cara de peido. Próximo vídeo. Contingência começa com o Shin Ouriço encontrando mais uma esmeralda, e quando ele tava pra ingerir ela, ele começa a ser atacado pelo exército, que literalmente atira mísseis nucleares nele. E adivinha? A pele dele é tão espessa e tão grossa que ela funciona igual uma malha, deixando ele impenetrável a qualquer ataque balístico. Bufaram o Sonic, e no meio desse caos inteiro, a gente é levado pra um boletim da GUN, a força-tarefa que tá ajudando o Knuckles, e que acabou de atacar o Shin Sonic. Vamos às fofocas. De novo essa cara, mano, cala a boca, cara. Desde que o Knuckles foi pro passado até agora, tem apenas 26 horas. Ou seja, o Knuckles tá apanhando do veaco há pelo menos 26 horas. E nesse meio tempo, o Shin Sonic já pegou 5 esmeraldas. Pera aí, o Sonic tá pegando esmeraldas pra um poder maior? O Knuckles foi pro passado pra pegar as mesmas e ter uma chance de vitória? A gente pensou a mesma coisa? Faltam apenas 2 esmeraldas pro ritual do Shin ficar pronto. O Knuckles tá cada vez ficando mais sem tempo. E do lado de cá, o Sonic tá fazendo a maior bagunça, no nível que o exército jogava mísseis e o Kaba ia dar cabeçada, ou então mordia os mísseis. Tipo, essas coisas realmente não têm efeito nele. O cara tá debochando do exército. Isso até ele pegar a 5ª esmeralda. O que a gente esperaria é que a cada esmeralda ele ficaria mais forte, e o cara já tá na 5ª. Era pra ele tá virado no Jiraiya e pronto pra atacar, como diria Yuji Tamashiro. Mas não. Depois de pegar a 5ª esmeralda, por algum motivo, o ouriço entrou num estado de coma, o que é meio surpreendente. Em coma, ele fica nessa posição de bola, parado e impenetrável. A teoria que o exército tá tendo é que, como qualquer coisa viva, o Shin Sonic precisa reabastecer as suas energias. Então eles acreditam que depois de pegar a 5ª esmeralda, ele entrou nesse modo pra repor suas energias, com as esmeraldas que ele já tem, pra somente então ir atrás das outras. O animal tá trocando refil. E a expectativa é que ele fique parado assim por pelo menos 2 semanas. Ou seja, o relógio do Knuckles acabou de aumentar um pouco. Mas assim, quando essa coisa acordar, é bom que eles já tenham uma solução pra lidar com isso. E na falta do Sonic surgiu mais um problema. Lembra que eu falei que o Tails havia se multiplicado lá na primeira parte? Então, foi descoberto como ele se multiplica. E a parada é bem mais problemática que a gente pensava. Isso porque o Tails faz mitose, literalmente. Atualmente eles estão estudando para tentar entender como isso acontece, justamente para criar uma contramedida. O problema é que um Tails vira 2.
2 Tails viram 4 e por aí vai. A gente tá vivendo uma epidemia de Tails, que inferno! A Gun notou que não adianta meter bala. Quando aquela coisa acordar, eles têm que ter um plano eficaz. E, bom, eles têm um plano? Tem. E o seu nome é... Project Shadow. In order to continue our efforts in stopping what has become of Sonic, we need you to give us your account of what transpired when you fought. Meu Deus, é o Shadow, cara! Ele tá procurando por latinas. I just love Latinas, Sonic. Nessa parte, um doutor que tá analisando o Shadow conversa com ele. E o que dá a entender nesse diálogo é que tanto o Sonic quanto o Shadow lutaram. E o Sonic apanhou muito nessa luta. Tanto que ele ia morrer. Aparentemente o Shadow só tá vivo por conta da Gun. E o que dá a entender é que ele tinha uma Esmeralda do Caos com ele. E ao invés dele se juntar com a Força Tarefa pra usar essa Esmeralda do Caos, o seu poder, pra aniquilar ele de vez, ele tentou lutar sozinho com o Shin Sonic. E, bom, ele quase morreu. E se fosse pra chutar, eu diria que aquela Esmeralda do Caos que o Shin Sonic pega no começo desse vídeo era a Esmeralda que tava com o Shadow. Essas são dúvidas que a gente não vai saber porque o vídeo não vai explicar não. Eles estão tentando tirar informações do Shadow sobre como combater o Shin Sonic, mas o Shadow não parece ser muito responsivo. Afinal é o cara é um anti-herói. É óbvio que ele iria preferir agir de forma autônoma do que se juntar a alguma força-tarefa ou sei lá. Ele tentou lutar sozinho e quase foi de F. A Gun salvou ele. E, bom, eles perguntam tantas informações sobre como deter o Shin Sonic que chega uma hora que o Shadow só se cansa e fala uma única coisa. Robotnik's lab. What? There's something, no, someone there. They could be of use. O Robotnik tá morto, mas ele deixou algo no laboratório dele? E outra, como infernos os caras não foram olhar esse laboratório ainda, desgraça? Enfim, eles descem lá e eles de fato acham algo útil. I might have just found something. But what is it? Metal Sonic. Essa é a carta na manga? Ainda não. Durante as investigações da Gun por Hilltop Zone, eles encontraram uma coisa interessante. Dentro de uma cabana abandonada, eles encontraram uma cena de crime. Uma área que claramente havia acontecido uma luta. Junto de tudo isso, eles encontraram uma fita com uma gravura nela. Mesma gravura encontrada no peito da estátua de Moloch. Não tinha jeito desse culto ser um pouco mais sutil, né? E a gente vai ver o conteúdo dessa fita agora. A primeira coisa que a gente vê é o Sonic sequestrado. E cara, não me peça pra levar isso a sério. É o Sonic preso. Complicado. Vamos lá. Esse Sonic que a gente tá vendo nesse vídeo é o Sonic real, o normal, que todo mundo conhece. E ele foi capturado pelo culto de Moloch. Sim, meus amigos, é isso mesmo que vocês estão pensando. História de origem. Basicamente, o culto colocou uma espécie de bactéria no Sonic, que fez com que ele ficasse fraco e lento. E dessa forma, eles capturaram ele. Pra quê? Pra transformar ele em Shin, uma das feras de Moloch. Toda vez que ele ingere pessoas, são almas que vão direto pra Moloch, que tá dentro do estômago dele agora. Claro que eles também estavam avisando os poderes das Esmeraldas do Caos. Então assim, o Sonic se tornou o hospedeiro perfeito. Ele ficou sob testes sobre mutações por muito tempo, e aparentemente eles batiam muito nele. Talvez essa mutação aqui funcione igual a do Deadpool lá com os mutantes. Níveis de estresses altíssimos é o que dá o gatilho pra mutação acontecer. Tô chutando aqui. Essa é a única explicação que eu vejo pro Caba tá assim, parece que ele apanhou com um cabo de vassoura. Essas paredes não me segurarão por muito tempo. Eu consigo te ver. Assim que eu conseguir o resto, o meu alcance se estenderá além dessa gaiola. Isso que a gente acabou de ver não é a gravação inteira. A parte final dela foi encontrada perto dali, e a gente vai olhar ela agora. Essa gravação é basicamente 2 praticantes do culto indo fazer a tarefa mais difícil de todas. Shin Sonic tá pronto pra tocar o terror, e eles têm que soltar ele. Agora, dúvidas. Esse Shin sentado é o que vemos no início da série, aquela criatura implacável, e ela tá presa numa cadeira. Tipo... quê? Um questionamento que eu levantei na primeira parte dessa série era que talvez o Sonic que a gente vê do mal aqui seja um impostor, pelo simples fato de que ele não tem aquela mancha branca na barriga que ele sempre tem. Pois bem, isso meio que é explicado aqui. Se vocês olharem, o Sonic que aparece sequestrado, ele tem a mancha na barriga. Ok, quando a gente olha ele torto, sentado na cadeira, a gente pode ver que a mancha tá ali, mas bem mais fraca. Dá pra se deduzir que os pelos dali simplesmente perderam a cor com a mutação, talvez? Sei lá. Tá claro que sim, aquela região era sim branca e só tá enfraquecida.
a calvície chega pra todo mundo. Enfim, e essa cena onde tem os cultistas com o Sonic eu acho muito engraçada. Primeiro pelo diálogo dos dois, onde um deles tá claramente forçando a voz pra ficar mais grossa enquanto o outro tá falando normal. You will die, King Moloch, and unleash. E eu não digo que o cara tá forçando a voz como se fosse um erro, o ator quis forçar a voz. Não, é pra ser assim, é uma piada, o cara tá tentando pagar de durão. E o cara que tá normal tá bravo porque ele não queria estar ali. Segundo ele, despiram ele e colocaram aquela roupa e designaram ele pra aquela tarefa. Só que ele reclama de um jeito tão engraçado. Okay, well, the only reason you're in charge and not me is because you pants me in the sacred locker room in front of all the boys, and they don't respect me no more. You took off my underwear and everything. Who does that? E a segunda coisa que eu acho legal é que, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa cena foi gravada em chroma key. E esses dois caras estão realmente atuando, são realmente atores, o que deixa a parada engraçada. Fora que pela não sei qual vez o Evanimas mudou o estilo de animação de novo, agora em live action. O cara não cansa de arriscar e acertar sempre. Esses dois caras estão aí pra soltar o Shin Sonic, que tá pronto pra fazer as maldades de Moloch. Acaba que um deles tá com medo de soltar o Sonic Shin, enquanto o outro quer soltar ele logo. E, bom, quando eles soltam o Shin Sonic, o óbvio acontece. Release him at once. Okay. Can't freaking do that right. Os dois caras que foram identificados, e essa é a lata dos caras. Parece usuário de Discord que apareceria no Fantástico. Esses dois caras já tinham uma extensa ficha criminal, e de fato estavam envolvidos nesse culto, sabe-se lá Deus por quê. Uma coisa estranha que aconteceu aqui é que esses dois caras eram os primeiros seres humanos que o Shin Sonic tinha contato. Por que ele não ingeriu eles? Ele só deu um fim nos dois? Não sei. A Gun se questiona a mesma coisa no vídeo, e eu roubei essa dúvida deles. Dentro dessa mesma cabine onde eles acharam essa fita, eles também encontram alguns desenhos que deixam bem claro quais são os planos do culto de Moloch. O plano é pegar as esmeraldas, usar elas no ritual das cavidades de Moloch e então dar início ao que o caderno chama de Novo Mundo. Clichê, mas vamos lá. Vendo a última folha, aparentemente esse ritual iria trazer Moloch pro plano dos vivos. E isso é um alerta grande. Falta apenas 2 esmeraldas para que tudo fique completo. Eles têm muito pouco tempo de novo. A Gun descobriu que tanto as esmeraldas quanto a estátua estão dentro do estômago do Shin Sonic por conta de uma emissão de energia que tá acontecendo na área. É uma dedução que pode ou não tá certa. E temendo pior, eles querem tentar remover isso de dentro de lá à força, enquanto o Sonic tá em coma. E o que eles encontraram no laboratório do Robotnik pode ajudar com isso. Nós não temos apenas um Metal Sonic, nós temos um Shin Metal Sonic. Meu cérebro tá escorregando pelo ouvido já com tanto nome. Esse Sonic gigante atrás do Metal Sonic tem nome, Giga Metal. Essa versão do Metal Sonic, pelo que eu entendi, não é canon na lore, mas é canon nos jogos, tendo aparecido no Sonic Mania. Também tem o Sonic gigante de metal, que aparece no Knuckles Chaotix, mas aí é de outra cor, pode ser que seja outro personagem, pode ser que seja outra versão, daí eu já não vou estar sabendo. E essas informações eu recebi do Laximite, o editor aqui do canal. Se tiver errado, xinga ele nos comentários.